Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast da página de Treinamento de Saúde. Nós tivemos aí uma parada, mas retomando os nossos projetos, trazendo grandes convidados. O convidado de hoje, na verdade, é um convidado muito especial, onde vai trazer informações, trazer detalhes, até que a gente desconheça. Profissional da área da saúde, chama Fábio Vinícius, formação bombeiro civil, atuante na área do resgate, socorrista do SAMU, a experiência em resgate vincular, resgate de altura e APH. Então é com muito prazer que eu apresento a vocês hoje o nosso convidado, Fábio Vinícius. Muito prazer, Fábio. Prazer é todo meu. Primeiramente agradecer a página de Treinamento de Saúde. E em relação a tudo isso, para mim é tudo novo. Tá sentado aqui na cadeira e passar uma informação, uma dica e tá se descobrindo cada vez mais com conhecimento na área da saúde. É tudo novo, assim, uma gravação, né? Sim. Não é tudo novo na área da saúde. Acho que na área da saúde você tem bastante experiência aí, né? Sim. Então vamos compartilhar, vamos tentar desvendar mitos e verdade, né? Ou também algumas coisas em relação à diferença do intra-hospitalar para o extra-hospitalar, que seria diferente aí. Uma pergunta bem clichê. Fala um pouquinho da sua rotina, quem é o Fábio, o que você faz. Eu acabei de apresentar você, mas é melhor você mesmo se apresentar. Quando que você teve esse interesse e entrar aí para a área da saúde, né, extra-hospitalar, né, não é intra-hospitalar. Onde apareceu esse desejo seu para que a gente possa alavancar aqui nas nossas perguntas? Bom, assim, na realidade, desde criança, né? A vontade de querer trabalhar, salvar vidas, né? Ter essa adrenalina, que é uma coisa que só a pessoa que está ali no momento sabe o que está acontecendo, e poder compartilhar também a experiência, mas assim, cada vez mais buscar conhecimento, mas assim, desde criança eu sempre tive essa vontade de, vamos dizer assim, ser um herói, né? Mas assim, poder ajudar o próximo, sabe? Em situações difíceis, que só você estando ali, você sabe o que pode fazer, como resolver um problema, e sempre teve essa empatia com o próximo, entendeu? Entendi. Então assim, essa palavra cuidar e salvar vidas, isso é muito importante, né? Deixando claro para quem nos assiste, cuidar e salvar vidas existe várias formas, né? Eu mesmo sou da área hospitalar, a gente também cuida e salva vidas, mas fora isso, fora esse contexto intra-hospitalar, a gente tem todo esse contexto aí fora, né? Parte extra-hospitalar aí fora, que são vocês que dão o primeiro atendimento. Vocês do SAMU, do resgate. E aí vem uma pergunta para mim te fazer e a gente responder em cima disso. Vamos ver o que a gente consegue pensar. Quem cuida daquele que salva vidas? Já pensou nisso? Porque hoje a gente percebe que a gente salva muitas vidas, a gente tá ali em prol ao próximo, né? Acaba se abdicando muitas das vezes das nossas atividades, das nossas ações, da nossa vida própria, para cuidar de um desconhecido, né? Para salvar um desconhecido. Então, quem cuida daquele que salva vidas? Essa é uma pergunta. Talvez não tenha resposta, né? Aquele momento, talvez assim, quem é que cuida de mim? Porque eu cuido de todo mundo. Você já pensou nisso? Nunca parei para pensar nisso. Nunca parei para sentar e falar, quem cuida de mim? Porque, assim, você já vai preparado com a intenção de, hoje eu vou ter uma responsabilidade a mais, por exemplo, com um idoso, uma criança, um adulto, uma pessoa que até mesmo, que a gente atende muito isso aí em relação, até no SAMU, pessoa com problema particular, às vezes é tão uma crise emocional ali, pessoa com ansiedade. Então, assim, às vezes você vai para um atendimento, mas você vai para cuidar. Você vai lá para ser ouvinte da pessoa e às vezes você até leva ela para o hospital e tal, mas assim, geralmente, muitos dos problemas a gente segura pra gente, agarra o problema pra gente cuidar e a gente esquece até da gente. Entendi. Isso é tão importante até quem nos assiste e, enfim, todos que trabalham na área da saúde, é importante ter essa questão e se perguntar sempre quem é que cuida de quem cuida.
né? Exatamente. Eu não sei se o SAMU existe algum órgão específico aonde vocês tenham acesso a um psicólogo, acesso a alguma coisa, mas isso é importante, Com né? certeza. Porque eu acho que vocês trabalham diretamente com a tragédia ali, né? Sim. E como que é trabalhar no SAMU? Maravilhoso, cara. Eu, de coração, eu amo o que eu faço. Eu simplesmente também, não é só questão do trabalho, mas sim da empatia com o próximo. Entendeu? E a questão assim, se a gente pensar, eu sei que SAMU, eu nunca trabalhei no SAMU, viu? Primeira vez que eu andei de ambulância, passei mal, náusea, eu não sabia se eu atendia o paciente ou se eu... Mas era transporte, era uma coisa assim, isso no começo de carreira. Mas trabalhar no SAMU, eu acho que quando vocês têm uma chamada, isso eu estou deduzindo, tá? Você Sim. tem mais propriedade para falar. A adrenalina do que vai encontrar, né? Quais foram as suas dificuldades, assim, do que você mais teve dificuldade para poder atender? Ou são as maiores, as mais frequentes? Existe isso dentro do SAMU? Olha, existe. Em relação às questões, por exemplo, teve uma ocorrência que eu peguei há um tempo atrás, que era uma hipoglicemia. Chegou na hora, não era uma PCR, né? A intervenção foi totalmente diferente, porque a gente chegou, tanto eu como meu colega de trabalho, né, um técnico de enfermagem, a gente tinha chegado. Como a gente fez todo aquele estímulo doloroso, a pessoa não estava responsiva, não estava ativo, nada. Foi constatado ali que estava parado já, mas assim, todo o equipamento a gente já até transfere, já muda o que corre para poder pegar um cilindro de O2, sabe? Tipo assim, por os familiares, eles não vão entender nada. Tipo assim, são leigos. Mas numa situação dessa, que foi, por exemplo, uma ocorrência de 20 minutos, que para eles era normal. Tá desacordado e tal, mas pra gente, a gente já sabia qual era o risco iminente ali já, entendeu? De embarcar, de fazer uma PCR, fazer as compressões. Pra mim, a primeira PCR que eu tinha pego, assim, não foi no SAMU, né? Mas, assim, isso, a primeira vez, mexeu muito comigo. Mas hoje, eu tenho um pouco mais cabeça centrada no que fazer, de como agir, tentar reverter numa compressão, mas, assim... Pra mim, é um pouco até difícil. Tipo assim, principalmente criança, cara. Porque criança mexe muito com a cabeça do socorrista, do enfermeiro, do médico, do técnico, entendeu? E quando não dá sucesso, isso parece que praticamente você perdeu o plantão seu inteiro ali, entendeu? Na verdade, nós somos heróis, mas não tão heróis, né? A gente não consegue salvar todo mundo. Isso que você tocou em relação, foi atender uma glicemia, mas era uma PCR. Era uma PCR. Eu acho, na minha visão, isso é a Abner falando, tá? Que falta mais informação, eu acho que falta mais incentivo da mídia, falta mais uma publicidade focado a isso, a sintomas, a reconhecer, a quem chamar, para que a gente tenha um tempo hábil aí para poder dar um atendimento. Eu sinto isso da parte, falando até como professor e profissional, mas eu não vejo muito essa questão. A gente vê muito, por exemplo, falar sobre saúde, dizemos assim, prevenção, né, de camisinha, dizemos, mas só no carnaval. Mas não, a gente esquece que existe a PCR, a identificação. Acho que isso tinha que estar embutido nas escolas, na questão de creche, na formação, professores aprenderem também, mas o Brasil ainda está um pouquinho devagar em relação a isso. Eu acho que isso aí seria um mundo bem evoluído. E como você mesmo falou, atender crianças às vezes acaba sendo um pouquinho mais difícil. Sim. Eu acho que quem é pai, eu não sou, mas é difícil também no hospital, a gente tem esse sentimento, mas aí precisa ter um equilíbrio, né? A gente precisa entender um pouquinho. E aí eu te pergunto, como equilibrar, então, o seu equilíbrio emocional, né, Fábio, com o seu atendimento? Como é que eu faço isso? Como é que eu me dou com isso durante o atendimento? É claro que a gente, atendendo ali, a gente é bem direto, bem relacionado à prática técnica, com né? certeza. Mas pós isso, como é que a gente equilibra? Porque assim, depois que teve um evento, não quer dizer que acabou seu plantão. Pode ter outra ligação ali, uma outra ocorrência, pode ser pior do que aquilo. Como que é esse equilíbrio emocional? Como fazer? Existe alguma dica para falar para os nossos internautas? Ou não? Ou ainda você está descobrindo isso? Isso é importante a gente saber que ninguém é de ferro.
Pergunta muito boa que você mandou para mim. Eu acho que assim, eu ainda vou ser bem sincero para você em relação a isso, porque assim, eu também estou me descobrindo. Por mais que eu já tenho uma cabeça centrada no que eu vou pegar ali de ocorrência, muitas das coisas acontecem inesperado. Você chega e simplesmente acontece, entendeu? Não vou falar pra você que é mentira, tipo, que você é um robô ali, ó, você veste uma armadura, uma capa e você fica imune a qualquer tipo de situação, não é, entendeu? Por exemplo, isso aconteceu há um ano atrás, né? Fui atender uma vítima, estava em parada, uma moça nova até, 18 anos, foi sem sucesso, infelizmente, mas aquilo ali mexeu muito comigo, porque quando a gente chegou, o namorado estava conversando com a gente, pediu para salvar, sabe? E foi sem sucesso. Então aquilo ali mexeu comigo, porque, tipo assim, era uma responsabilidade minha e do meu colega. A gente fez de tudo e mexeu comigo aquilo ali. Sem sucesso, eu fui meio abalado, assim, pra base. Isso mexeu comigo, isso mexeu um pouco com a minha cabeça em relação até pós o plantão, que eu cheguei em casa, tive que conversar com a minha esposa. Falar, putz, eu fiz o melhor de mim e não consegui. Entendeu? Mas em questão disso eu tô me descobrindo, então assim, uma dica que eu dou, se a pessoa puder buscar uma autoajuda, não dizer que ela é melhor que alguém, mas sim, buscar uma autoajuda e estar se descobrindo cada vez mais a qualquer coisa que ela queira buscar fora daquilo ali, tanto familiar, conjugal. E uma dica maior de todas, esteja sempre ativo para a tua família, porque é a melhor solução que tem. Você sentar, desabafar e escutar também. Porque a gente, por mais que a gente trabalhe na área da saúde, a gente precisa de dicas também, entendeu? Porque a área da saúde a gente está sempre se descobrindo. Entendeu? Sim, eu acho que é um contexto bem difícil, né? Sim. Bem delicado. Eu acho que você pensar após um atendimento como esse, isso fica até claro para quem quer trabalhar na área da saúde, acho que em qualquer área, né? Não só na área de socorrista, tal, enfim, todas as áreas, precisa entender muito bem essa questão de saber separar o profissional do pessoal. E eu falo por mim, trabalho muitas coisas, não trabalho só no hospital. Sim. E preciso às vezes dar uma brecada, né? Senão a vida nos dá um break. E o break da vida não é bem bacana, né? Recentemente aí eu passei por uma cirurgia e eu pude sair um pouquinho daquele cenário do Abner profissional e me olhar como pessoa profissional e vi o quanto de coisa eu estava envolvido, né? Quantas Muito atividades. diferente. E uma delas é o podcast, né? Nós demos uma parada num projeto que eu tinha começado com muito gás, com o Davis, nosso diretor, mas eu tive que abdicar de algumas coisas, pensando mais na questão da saúde mental, porque conciliar muita coisa, a gente acaba adoecendo sem perceber. Né? Então, buscar uma ajuda e se reconhecer, que o se reconhecer, Fábio, ele não é fácil. Eu reconhecer que eu estou sobrecarregado, eu reconhecer que o meu trabalho às vezes é estressante por causa da rotina. O seu talvez não tenha uma rotina, porque tudo para você deve ser um novo ali. Vou para um atendimento, eu não sei o que eu vou encontrar. Essa é a adrenalina, né? Essa é a adrenalina. Mas essa liberação de adrenalina em excesso, mútuo, direto, ela te acarreta em alguma coisa futuramente. Né? Então é esse equilíbrio emocional que todos nós na área da saúde precisa ter. Vocês ainda mais são os primeiros que têm acesso antes de chegar na questão hospitalar, mas é bacana. Agora, se a gente perguntar sobre saúde mental, é um assunto muito extenso, né? Sim. Já entrevistei aqui uma psicóloga, onde a gente fala bastante sobre a questão de sentimentos e emoções. E falar sobre sentimentos e emoções é muito complicado, porque um é diferente do outro. Sim. Então, assim, o que definir para você sobre saúde mental hoje, dos profissionais, pode ser da sua área mesmo, né? Eu sei que abrange quase todos, mas pensando na sua área, como que é a saúde mental de todo mundo? Olha, a saúde mental, assim, da equipe é uma equipe bastante centrada, sabe? Em relação a qualquer tipo de situação, tanto psiquiátrico, né? Porque, infelizmente, a gente tem esse tipo de atendimento também
Fora isso também, a pessoa tem que estar centrada no que vai atender ali, a forma que ela vai ser recebida, como ela vai ser também, a fala às vezes, já aconteceu muito isso, acontece também, né? Você chegar no local e você ser mal recebido, às vezes até pelo familiar, porque teve uma demora, às vezes não é nem questão da gente, às vezes é questão do familiar que não passa uma boa informação, a gente procura o local. O familiar te chamando... Isso. E você na verdade não tem essa recepção Isso. dele, é isso? Não tem a recepção dele. Aí, às vezes você tem que manter a calma ali em relação até o tipo do jeito que você vai ser recebido. Já aconteceu de familiar chamar de palavrão e você, preciso manter minha calma, porque se a gente for levar pro lado pessoal, eu tô esquecendo de mim e tô esquecendo do principal, que é o meu paciente. Sim. Então, sempre assim, tanto eu como a equipe, a gente mantém o foco, primeiramente, na situação do paciente, tanto clínico como até mesmo psiquiátrico ou no trauma, né? Mas a gente sempre procura manter um foco. E sempre existe depois, após a ocorrência, a gente ter aquele famoso feedback, conversar. O que você acha que eu podia ter feito? O jeito que você falou lá com aquele paciente, acho que você não pegou legal. Só que, tipo assim, a gente tem uma conversa entre nós ali, após a ocorrência. Entre a equipe mesmo? Isso, entre a equipe. Falou, o que você acha que poderia ter feito? Nossa, cara, se a gente tivesse pensado nisso, a gente perdeu a visão ali um pouco do paciente, porque a gente foi dar atenção para um terceiro, entendeu? Mas, assim, em relação à saúde mental, a gente sempre passa por um treinamento também, em relação a atendimento. Isso até a equipe do SAMU, tem como você falou antes, tem um pessoal que é psicólogo. Dá um às suporte. Vezes, dão um suporte pra gente. Se caso precisa de alguma coisa, eles, vamos fazer o seguinte, vamos afastar o cara, ele não tá legal, aconteceu uma ocorrência que mexeu com ele, conturbou um pouco a cabeça, está trazendo um problema pessoal para ele também, então vamos dar uma afastada nele. Isso o cuidado do paciente também para eles somos nós também, porque o jeito que eles tratam a gente para conversar, não tá legal, eles afastam a gente, eles vão tratar nós como paciente também, entendeu? Então, assim, eles são bem recíprocos com isso. É importante isso, e ressaltar para todos que nos assistem que a saúde mental hoje, eu vou classificar porque eu trabalhei em saúde mental, hoje eu não trabalho mais com saúde mental, mas existe uma diferença, viu, sobre saúde mental e doença mental, né? Saúde mental é todos nós. Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. No seu caso, atendi alguém ou questão de autoextermínio, a pessoa até consegue. Eu acho que deixa um pouco traumatizado. Mas é legal que nos assiste entender um pouquinho que a saúde mental, ela faz parte, você identificar alguns sinais que alguma coisa diferente está acontecendo e procurar ajuda. O SAMU tem sim mesmo esse recurso, é uma questão que talvez precise de encaminhamento, é legal, porque assim, quando cai numa rotina, é difícil a gente parar. E quem está precisando, às vezes, isso é uma percepção minha, talvez não seja tão real para todos que nos assistem, mas quem precisa mesmo de um apoio emocional e assim vai, ele precisa se auto-identificar. E se auto-identificar é difícil. Porque é difícil olhar para você aqui e falar assim, não, Fábio, eu tenho... hoje eu não tô com a saúde mental bacana. Até por preconceito, né? Procurar ajuda. Ou será que meu colega vai achar que eu sou fraco? Achar que eu sou isso? Então, não. Deixar para os nossos internautas que nos assistem, e em relação a isso, que isso é tão importante quanto a saúde mental é uma questão de base aonde ele afeta todas as áreas de relacionamento, de entrosamento com os amigos, casamentos, etc. Assim vai. Então, saúde mental, ela não significa que você está doente mental, não é essa a questão. É um desgaste, que aí vem o síndrome de burnout, assim vai. Né? Isso é importante mesmo a gente sempre pensar. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim o que te motiva mais para lutar pela vida do desconhecido. Porque assim, lá atrás, quando eu me formei, não vou falar o tanto de anos que eu já sou formado, mas eu tenho já um tempo aí na área, eu sou enfermeiro, né, na área hospitalar, sou professor também, mas hoje eu estou como gestor. E
Quando fui fazer a minha faculdade, a minha especialização, quando fui trabalhar, eu também não pensava muito como era cuidar de um desconhecido, e às vezes a gente também não ser tão recepcionado assim, ser bem-vindo, né? Isso às vezes acaba nos frustrando, deixando a gente com um pouco de raiva aí. Mas como que foi pra você, o que te motivou você a lutar por esse desconhecido? Teve alguma causa icônica ou não? Olha, tem uma sim, né? Inclusive a minha esposa sabe da história também, né? O que me motivou mais a lutar pela causa do próximo foi, primeiro, que foi uma perca, vai fazer quase 4 anos já, da minha esposa, que não tá mais aqui, né? Sim. Eu, por não conhecer hoje como a gente está mais entrosado na área da enfermagem e tal, eu também estudo, né? Além de ser socorrista, resgatista, eu também estudo na área da enfermagem. Mas o que me motivou mais em lutar pelo próximo foi a perca da minha esposa. Então, assim, às vezes, eu já ouvi muito falar isso aí, né? Principalmente no resgate rodoviário, a vida é um sopro, né? Hoje você está aqui e amanhã você já não está mais. Então, assim, o que me motiva, isso aí, eu posso falar por você aqui abertamente, aqui todo mundo vai concordar, véio. Quem trabalha e consegue lutar por aquela vida e voltar, fazer aquela pessoa reverter uma parada, às vezes um acidente mesmo, a pessoa tá ali desfalecendo e você conseguir ver que os sinais dela voltou e tal, aquilo ali é gratificante. É o maior troféu que um profissional na área da saúde pode concorrer, entendeu? E para ele o dia tá ganho, entendeu? Mas, assim, eu sou bem... Como é que eu posso explicar para você? Eu tenho muita empatia com o próximo, né? Inclusive, recente eu tinha pegado uma ocorrência, era cuidados paliativos, né? Eu já sabia o que tinha, porém os familiares não. Isso aí também, falei, é complicado, sabe? Às vezes o próprio familiar, ele precisa de uma ajuda e a gente às vezes quer pegar essa dor para nós, sabe? Tipo, se eu pudesse, eu cuidava também, ficaria ali, porque eu já sei qual que é o caminho dela. Mas, ficar ali até ela ficar confortável comigo, até com meus cuidados. Mas, assim, hoje em dia eu penso muito em relação ao próximo, cara. Porque eu acho que pra mim foi dada uma missão. É o que eu entendo pra mim hoje. Do que eu faço, o que eu amo fazer, foi pra mim dada uma missão que, enquanto eu estiver vivo, puder fazer pelo próximo, eu vou fazer. Entendeu? Eu também penso dessa forma em relação à saúde. Quando me formei, mas hoje eu trabalho tanto quanto gestor hospitalar, mas sou enfermeiro de base, sou empresário, né, da parte de saneamento de saúde, com esse projeto do podcast, sou professor. Então as pessoas, todo mundo me pergunta, Abner, por que você atua em tantas as áreas? Na verdade não é, várias questões estão tudo amarrado a um só, base sou enfermeiro. Cuidar do desconhecido, eu acho que para nós é honroso, porque vamos lembrar um pouquinho que passou, uma tragédia que nós passamos, né, uma tragédia aí, em relação ao Covid. Quem estava na linha de frente é a enfermagem. E deixando de estar com seus entes queridos, eu tive colaborador meu, naquela época, que não podia voltar para casa para ver os filhos, a esposa, por questão de ele estar na linha de frente e infelizmente entraram nesse consenso para não levar a doença para casa. Sim. E tal. Embora ter sido totalmente usado as suas EPIs, etc. Mas olha a pessoa lutando tanto pelo desconhecido ao ponto de afetar uma questão do isolamento social com a família. Isso eu achei uma coisa que me marcou bastante desse colaborador. E falei, nossa, você é muito guerreiro, né, de pensar dessa forma. E aquilo mexeu com todos nós, porque mudou a rotina de todo mundo. Então, quando a gente pensa, eu vou falar por mim, quando eu penso em lutar pelo desconhecido, eu acho que nós temos um chamado, né? A saúde que nos escolhe, isso eu falo no hábito geral, não só da enfermagem, aí vem medicina, vem outras áreas, porque fazer por fazer só para ter valores financeiros, verdade, enfim, eu acho que você não se torna um melhor, você não exerce a ciência como ela deve ser exercida. Então, ela nos escolhe, né? Eu acho que a profissão nos escolhe. E a sua, principalmente. Eu, na verdade, Abner, não teria
nenhuma aptidão para atuar na tua área. Imagina, SAMU, socorrer ali. Na área hospitalar eu me sinto mais seguro. Eu não sei se é porque eu tenho uma equipe mais coesa, a responsabilidade não seria tão focado em mim. Não que eu não queira a responsabilidade, não é isso, mas atuar no resgate, eu acho que é uma responsabilidade grande, né? É uma responsabilidade, uma equipe pequena, minúscula, para poder fazer algo aí em vários aspectos, tanto de autoextermínio, acidente. Então são coisas que você acaba desafiando você mesmo, né? Quando as pessoas mesmo me perguntam, me fala um pouco do Abner, eu falo assim, qual que você quer conhecer, né? Eu tenho um Abner professor, eu tenho um Abner empreendedor, eu tenho um Abner coordenador, eu tenho um Abner enfermeiro, qual que você conhecer? Ou é o Abner normal? O Abner normal às vezes aparece muito pouco, né? Tem que aparecer mais, né? Muita correria. Exatamente, não é só correria. Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar saindo um pouco, fazer anos que não saio, não tão anos, para sair com alguns amigos e acabei descobrindo que, poxa, me fez bem aquilo. Desligar um pouquinho, né? Mas é muito difícil mesmo quando a gente fala assim, por que você escolheu essa profissão? Olha, na verdade não foi eu que escolhi, eu acho que ela que me escolheu. Com né? certeza. Deixa eu falar uma coisa para você, Fábio, dentro da sua trajetória, eu sei que você tem uma trajetória muito bonita aí, e até por curiosidade, por quem nos assiste, sobre assim, quais são as dificuldades que você mais enfrentou ou enfrenta até hoje em relação ao atendimento, como é que funciona? Como que funciona desde o começo do atendimento? É uma ligação que passa um caso para você? Quem é essa pessoa? É uma pessoa da rua mesmo, que liga para a central transfere para vocês? E quais são as dificuldades, enfrentamentos? E se você tem alguma dica para dar também para facilitar o trabalho de vocês, que é um trabalho honroso, né? Porque se todos soubessem quanto o SAMU, o resgate, trabalha em prol aí de trazer oportunidade, avanço para que a gente salve vidas, ele é muito importante. Eu falo isso, sabe por quê, Fábio? Já aconteceu de eu trabalhar num hospital e o SAMU trazer uma pessoa muito bravo, sabe? O SAMU está muito bravo por trazer aquele paciente. E eu perguntava pro SAMU por qual foi o motivo. E ele perguntava, não, o cara ele tinha uma consulta para passar com o ortopedista e ligou pro SAMU. Não, uma consulta, gente, não é para ligar pro SAMU. Né? O SAMU é uma questão de urgência e emergência. Com certeza. Uma consulta já não é uma urgência e emergência. Então, quiser contar algum caso, falar alguma coisa sobre esse assunto, porque é importante as pessoas entenderem qual é a finalidade de um resgate, de um atendimento, aquilo outro. E a gente percebe muitas vezes essas ligações, e o SAMU teve que ficar esperando a pessoa levar e tal. E é uma pessoa de ambulatório, que ela poderia chamar um Uber, chamar alguma coisa assim, do fato, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, se você puder falar alguma coisa sobre isso. Bom, em relação às dificuldades que eu passei, graças a Deus eu já superei já, né? Uma dificuldade que eu tive foi, né, após a perca da minha esposa, foi a depressão, né? A depressão. Isso, foi um negócio que me abalou muito, né? Quando tomava as medicações, tudo. Eu não quis mais nada pra mim, a não ser, querer tirar minha própria vida, né? E nessa época você não trabalhava no SAMU? Não, nada. Né? Era de outra profissão, mas foi como você acabou de falar. Às vezes a profissão nos escolhe. Sim. Porque ela quer fazer da gente uma coisa melhor, uma pessoa melhor. Então, assim, foi uma das maiores dificuldades que eu enfrentei na minha vida, foi isso, né? Porque eu também não sou um tipo de homem que leva o problema para as pessoas. Eu guardo para mim, entendeu? Então, eu passei muita coisa sozinho e aprendi a superar sozinho também. Então, assim, a dica que eu deixo para quem tá passando por algum problema, primeiramente se supere. Se supere. Veja que você é maior que o problema, entendeu? E tente buscar aquilo que você tem sonhado como um gatilho para você, entendeu? Se superar. Hoje, assim, eu vejo para mim mesmo, né? E continuo correndo atrás de mais coisa, porque eu sempre procuro buscar mais conhecimento, né? Agora, assim, em relação às ocorrências, infelizmente, né, a gente que atua na área da saúde, a gente não pode abrir mão do paciente. Acontece muito isso aí em relação que, às vezes, a gente vai para um atendimento, um código verde,
E tipo assim, a 20 minutos do local tem um acidente, um amarelo, um vermelho, né? E o que é o código verde, amarelo e vermelho? Eu não entendo. Né? No hospital que eu trabalho tem uns códigos também. Sim. Né? Mas o que é o código amarelo, verde e vermelho? Para quem nos assiste poder entender um pouquinho melhor. Tá, então vamos lá, vou te explicar direitinho. O código verde são pessoas que, por exemplo, têm uma dor abdominal, uma dor muscular, uma dor lombar. Então, lá a central eles vão sempre classificar, né? Ah, tô com uma cefaleia, tô com uma dor de cabeça, não acordei legal. Aí a central sempre vai informar eles, ó, viaturas estão posicionadas para código amarelo, vermelho, tá? Então, assim, possivelmente as viaturas que estão pelo local estão empenhadas em ocorrências. Então, assim, vai levar um tempo para você chegar. E eles auxiliam ainda. Você não consegue ir por meios próprios e tal, porque provavelmente você está com uma dor de cabeça. E assim, provavelmente pode isso acontecer. Isso acontece muito no SAMU. A gente sair de uma ocorrência, acabou de pegar um trauma, por exemplo, uma colisão, carro versus moto, e a gente finalizar e, por fim, sair uma nova ocorrência vermelha, uma amarela, né? Então, assim, a verde geralmente é uma dor abdominal, uma dor muscular, uma dor de cabeça. Às vezes também tem pacientes que tem aquela a crise da dengue, que até consegue por meios próprios, mas assim, eles ficam, né, foram atendidos pela central do SAMU, porém eles têm que estar aguardando, né? O amarelo já é uma coisa um pouco mais complicada, porque assim, é pessoa que geralmente é hipoglicemia, né? Às vezes, isso acontece muito também, pessoas que estão desacordadas, falou, não atende, não responde a estímulo verbal, a estímulo doloroso. Então já cai esse amarelo. Geralmente pessoas que convulsionam também. Então assim, esse amarelo é um pouco mais voltado, tipo assim, a evolução para o vermelho, né? E assim, o vermelho geralmente é uma parada cardíaca, um trauma, uma colisão, carro versus moto, motoqueiro que está ao solo. Como chama essa escala? Porque ouvindo você falar, ela me remete muito à escala de Manchester. Uhum. Né? Nós, do hospital, existe a Manchester. Voltando a falar, a gente tem pouca divulgação, que eu acho que o governo do estado, o governo federal, vamos falar governo federal, deveria investir mais sobre essa escala de Manchester, que são divididas por cores, né? As pessoas só sabem o que significa quando chega no local. Por exemplo, a gente tem a vermelha, que a gente não classifica, que é a emergência. A amarela é uma urgência. A verde e azul são coisas que é ambulatorial ou que dá para guardar e tem uma determinada horário. Isso aí é determinado pelo Ministério da Saúde, só que eu mesmo nunca vi um comercial, alguém falando sobre no hospital, se você receber a cor amarela, não existe. Existe o comercial de bebidas, existe tal, mas não existe muito isso. No hospital, só te falando um pouquinho como é que funciona, quem trabalha na triagem é um enfermeiro, né, especializado em escala de Manchester, ou trabalha com mais tempo aí em urgência e emergência. O hospital do público, de portas abertas, quando precisa passar por essa triagem, esse enfermeiro ele sofre muito, às vezes ameaça, às vezes agressão, porque passou aquela pessoa e aquela pessoa ganhou um azul. Um azul significa que você vai esperar umas 5 horas. Isso. Se você não é urgente, entendeu? Então isso infelizmente no Brasil, isso eu falo em nome de todos os enfermeiros emergencistas ali que trabalham na escala de Manchester, no nosso país, que sofrem muito isso. Eu acho que sofrem também porque não existe aí uma publicidade, não existe o governo explicando uma educação da sociedade mesmo. Então, quando ele descobre que ele vai ficar tantas horas ali esperando, sem contar os atestados, tá? Que as pessoas vão ali. Esses dias eu estava lendo um post, eu achei muito engraçado, Fábio, que a pessoa, ela mentiu tanto pro médico que o médico fez a internação dela, ela ficou internada, entendeu? Então, assim, gente, saúde, socorro, essas coisas. Eu falo porque eu trabalho já há muito tempo na área da saúde, não é um playground aí pra gente estar brincando, não. Eu acho que a gente precisa saber ter uma cabeça certa em relação a isso.
Me fala um pouquinho da vida social do Fábio. E o Fábio social, como é que é? Se você falar da minha vida abner social, eu tenho pouco para falar, né? Porque eu mais me dedico ao profissional. Brincadeira, pessoal. É sempre importante a gente ter uma vida social. E o Fábio social? Olha, o Fábio social, ele é pai, ele é marido, ele é companheiro. Ele também gosta de praticar, por exemplo, assim, uma coisa que eu amo, que me liberta de tudo, é viajar de moto. Sou apaixonado. Viajar de moto, Isso. correr risco. Não, na verdade, assim, eu gosto de conhecer lugares, né? A gente, geralmente, eu e a minha esposa, a gente programa alguma coisa junto em família, né? E eu meio que me desligo, mas assim, eu sou um cara muito família, entendeu? Nunca foi baladeiro? Não, sou um cara bem reservado em relação a isso. Eu sou baladeiro, tá, gente? Sábado eu estava numa festa. Na verdade, é bom, entendeu? Quando a gente fala de como eu sou socialmente... Por que eu tô te falando isso? Eu sofri um descolamento da minha retina, eu fui fazer um voo, enfim, acabou acontecendo isso, eu vim me arrastando até poder entender, passar no oftalmo. Aquela coisa, você, deve ser por conta da enxaqueca, tal, e perdendo a visão esquerda. Passei por uma cirurgia, e depois que eu passei por essa cirurgia que eu consegui me enxergar um pouco mais. Poxa, acho que falta um pouquinho da vida social. Eu também sou uma pessoa, eu moro só, tenho uma independência e tal, mas essa vida social, ainda mais a gente trabalha numa área que tem vamos dizer assim, ela é muito pesada, muito salubre, assim vai... precisa ter essa válvula de escape. Sim. Né? E eu tenho um problema assim. Eu já tive um momento na minha vida de uma pessoa falar assim pra mim: procura um psicólogo pra você conversar. Eu até tentei, né? Deixar registrado aqui, eu até tentei. No primeiro dia, foi online, eu briguei com a minha psicóloga. Olha que engraçado, eu briguei com ela. Eu não gostei eu fiz uma menção aí sobre Leandro Carnal, que eu leio muito, assisto muito ele, que é um filósofo, e falei para ela sobre uma fala dele, o que eu gostaria de trabalhar mais. Ela falou assim: que bacana, vou escrever aqui que eu nunca tinha visto isso. Então aquilo para mim foi um detalhe tão importante que não deveria ter falado, que eu falei: não, eu tô aqui na verdade, não para te ensinar, tô aqui para tentar ouvir alguma coisa. Então aquilo eu barrei. Tá certo isso? Claro que não. É um profissional também, né? É psicólogo, mas e eu sempre falei: eu não pago ninguém para resolver meus problemas, é errado. Às vezes é importante. E eu já me vi diversas vezes preso dentro desse cenário aí de profissional, de estar se virando ao dobro, sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro dar aula, vai fazer isso, fazer aquilo outro. Então eu dei aquela brecada. Então quando a gente fala dessa vida social, é importante. Extravasamento. Não só pegar a moto e sair pela estrada, viu? Porque isso aí não é. Eu não sei se isso desestressa, mas eu acho que deve deixar os outros estressados. Eu mesmo me deixo um pouquinho estressado. Nem sei andar de moto. E se você pudesse mandar uma mensagem hoje, qual seria? Você pensando assim na tua carreira, em tudo que você já presenciou, deixando claro aqui que eu estou entrevistando o Fábio Vinícius, que é um profissional do SAMU, socorrista. A gente sabe que existem diversas ocorrências, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas que fica aqui a conscientização para todos sobre essa profissão. Sim. E eu mesmo já parabenizo todos vocês e sua equipe aqui no podcast, porque é tão importante quanto a questão hospitalar, porque querendo ou não, eu acho que existe também aquela questão de quando você chega no hospital, né, a recepção de como é que é. Eu já vi situações que não é tão legal, né? Tem pessoas que têm aquela recepção adequada, tem aquelas que não têm, e a marca de vocês não pode já ficar parada. A gente já discutimos, já brigamos em relação ao profissional do SAMU ou emergencista ali. Mas saber que essa profissão também é uma profissão que salva a vida, a primeira pessoa que chega ali são eles, né? Então fica meus parabéns aqui para todos vocês, a toda a equipe. Mas se você pudesse falar um pouquinho mais para mim sobre
qual mensagem você daria para o povo? O que você falaria para eles em relação a voltar da tua profissão, ao SAMU mesmo? Uhum. Bom, o que eu poderia falar hoje... Bom, primeiro que tem que ser um pouco de exemplo para quem está buscando hoje a área da saúde, né? Primeiro que você tem que ter a empatia com o próximo, independente o desconhecido, o morador de área livre, o que seja, entendeu? Você tem que ter a empatia no atendimento, saber entender que aquela pessoa precisa de você em qualquer tipo de circunstância ou situação, seja para ele uma pessoa que vai ajudar. Bom, a dica que eu deixo é, sempre ajudar o próximo, entendeu? Porque se você vai entrar numa área, foi como a gente conversou isso aí agora há pouco, você está sendo escolhido pela área. Você não está indo por uma opção de que eu vou para ter fins lucrativos, ter bens materiais. Não, você está indo porque você foi escolhido. Então, os cuidados com o paciente é o principal de tudo. E na relação social, fora do trabalho, bom, seja esse cara alegre, ativo, familiar, que está sempre para atender tudo e todos. E o principal de tudo, né, é ser feliz com o que você faz e poder carregar esse exemplo para todo mundo. E se fosse para eu tirar o Fábio do SAMU hoje, como é que você se sentiria? Se fosse me tirar hoje do SAMU, bom, eu tenho certeza que, tipo assim, ficaria triste, mas se eu fosse sair para uma causa melhor e maior, uma melhoria, tanto no conhecimento, eu sairia tranquilo, porque eu saberia que eu estou saindo dali para buscar mais conhecimentos para o próximo, né? Isso é importante a gente sempre falar, porque como é que se vê fora, né? Porque chega uma hora que a gente precisa dar uma pausa. Eu já penso na minha aposentadoria, só para você ter ideia. Uhum. Né? Eu já penso assim numa aposentadoria não tão parada, né? Porque a gente da área da saúde, por que eu falo isso? Eu tenho conhecidos que trabalharam a vida inteira em escalas, altos padrões, e do nada precisa, né, é rompido aquele movimento daquela pessoa e ela não se preparou até para uma velhice, não se preparou para nada. Então a pessoa acaba ficando nessa energia toda que você vem levando e acaba ficando até doente. Isso é perigoso e é legal a gente pensar assim, como é que pode ser amanhã, né? Eu sempre falo para meus amigos, eles sabem que eu sou muito viciado em trabalho, que não é bacana. Quando eles me perguntam, Abner, como é que você faz tal coisa? Eu falo, olha, eu tenho um plano A, B, C e assim vai. Então, por isso que se você perguntar do Abner, professor, eu vou te falar de uma forma, Abner empreendedor é de outra, Abner coordenador é de outra, e o Abner normal é outra pessoa. Então, quando as pessoas falam assim, você é bipolar. Não sou tripolar, cara, você não sabe quem você tá falando. Então, ter essa questão da pensar para frente, quem é o Fábio daqui 10 anos, quem é o Fábio daqui 20 anos, isso é importante. Isso é importante para quem trabalha na área da saúde também, isso é muito importante. Saúde mental é quem nos guia, viu? Porque depois, daqui 10, 15 anos, você tá se medicando, né? Porque a vida nos traz isso, porque sentar para comer, eu não sei como que é a tua rotina, né? Deve ser muito difícil ter horário para comer, almoçar e tal. Isso é importante, porque esse é o momento do Fábio. Esse é o momento. Eu sei que no SAMU não deve existir uma rotina, você não precisa nem falar para não se comprometer, mas eu estou falando que não deve ser uma rotina assim de seguir regrado aquele horário. O SAMU funciona 24 horas, né? O resgate funciona 24 horas. Só que o ser humano, ele não pode funcionar 24 horas. Ele precisa ter uma questão, uma sequência ali para poder se cuidar, enfim. Isso eu deixo até para todos que nos assistem, é importante criar essa rotina, fazer disso um autocuidado de você mesmo, para você não viver só pro trabalho. Você tem que viver do trabalho, né? Isso é uma questão bacana. E pra gente finalizar, Fábio, que a gente fica aqui pouco tempo, eu não faço muito estendido, o que você deixa aí de mensagem para quem nos assiste, para nós da página, que foi uma satisfação recebê-lo aqui nesse retorno, né? Nesse regresso aqui do nosso programa, do podcast. E um projeto piloto, e vem outros aí próximo, futuro.
Uma mensagem aí. Bom, a mensagem que eu deixo aqui é: seja feliz com o que você faz, né? Seja exemplo, tenha sempre empatia com o próximo, dependente de qualquer situação. E se você busca algo, até você que está assistindo a gente, passa por alguma dificuldade, usa isso como um gatilho, uma válvula de escape para você se preencher e buscar melhoria para você mesmo. E como nosso amigo Abner falou, até nós mesmos precisamos de ajuda. E o duro do profissional da área da saúde é não aceitar a ajuda. Então, se você até que é da área da saúde está assistindo a gente, se você passa por algum problema, quebra um pouco esse tabu de você mesmo, de dizer que você é o conhecedor, e tente buscar uma autoajuda com você mesmo, entendeu? E com os demais profissionais da área. É o que eu deixo. É isso aí. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer conversar aqui um pouquinho com você, para a gente entender melhor, para quem nos assiste, saber como funciona o resgate, o SAMU fora, ou até pessoas com curiosidade. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento quanto o seu, do que você trouxe aqui. E agradecer a todos vocês que vão nos assistir, que estão nos assistindo, por esse retorno nosso, com o nosso convidado aqui, o Fábio Vinícius, socorrista aí do SAMU, trazendo mais informação. E aguardo vocês aí no próximo capítulo aí do podcast com a página. Fiquem com Deus todos vocês. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.